Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Começando mais um EvoqueCast, o melhor podcast do mundo fitness, do Brasil e do mundo. Eu tô falando isso porque eu acho isso. Se você não achar isso, manda nos comentários aí. Tô brincando, manda não. Mas manda nos comentários aí se você tá gostando dos podcasts, do podcast. Manda alguma sugestão aí de pessoas, sugestão aí que você quer que a gente traga aqui no podcast, certo? E antes de começar, antes de apresentar a nossa convidada de hoje, eu quero falar da Evoque Collection. Essa camisa aqui, ó, é da Evoque Collection, a nossa coleção de roupas casuais da Evoque que você pode ter para ir para academia, balada, igreja, dormir, para tudo. Você pode usar a nossa camisa da Evoque Collection. Lembrando que, ó, logo mais tem lançamento da nova coleção, certo? Então, aproveita para garantir a primeira edição que ficou fantástica. Tem 4 ou 5 modelos muito legais para você garantir e a próxima coleção vai vir muita coisa nova, muita coisa legal. E é isso. Hoje estamos aqui com um fisioterapeuta. Depois desse podcast já vou pedir para ela fazer como que fala? Miofascial? Liberação miofascial. Obrigado! Com vocês, Yasmin Moreira. Prazer, Yasmin. Prazer, tudo bom? Tudo bem, você tá bem? Estou bem também. Fisioterapeuta, me fala tudo que você é, porque o currículo é grande de experiências, enfim. Conta aí, quem é Yasmin Moreira? Certo, eu sou a Yasmin Moreira, tenho 26 anos, sou graduada em Ô, fisioterapia e louco! pós-graduada em fisioterapia dermatofuncional e também sou especialista em terapias manuais, na qual a gente faz liberação É isso, miofascial. liberação miofascial é muito bom. Só É desculpa te ótima, cortar, né. tá? Além disso também tenho curso de ventosoterapia, bandagem elástica, também tem um curso de toxina botulínica, né, que hoje em dia está muito em alta no mercado, Vamos falar disso já e já. também é de intradermoterapia também. Meu Deus do céu, minha cabeça já ficou desse tamanho só de tudo que tem. Certo? E a Yasmin hoje é supervisora dos fisioterapeutas da Evoque, certo? Isso mesmo. Eu iniciei sendo a fisioterapeuta mesmo, né, Sim. atendendo na unidade da Almerotom. E com 1 ano de experiência dentro da Evoque, eles me promoveram para supervisão. Caramba, olha só, então ela é diferenciada demais. E Yasmin, conta um pouquinho pra gente, eu ia te chamar de Ayá, porque ela senta atrás da nossa mesa lá, a gente sempre brinca, mas conta pra gente como você chegou até a fisioterapia, como você chegou até a fisioterapia que te motivou a ser fisioterapeuta. Certo, desde criança, né, eu sempre me espelhava na minha tia, que ela é Que legal. enfermeira. Então assim, na verdade a tia que eu chamo de madrinha, né. Então ela é enfermeira e eu sempre quis também ser da área da saúde. No entanto, tive algumas dificuldades no decorrer aí para entrar na faculdade em Sim. si, mas, eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei muito de estudar, então eu iniciei a faculdade com 17 anos, sou um pouco Caramba. adiantada, né. Eu ganhei uma bolsa e meus pais, né, me auxiliaram, me ajudaram, me apoiaram nesse decorrer aí, nessa trajetória. Sim. Então eu iniciei a faculdade em 2015, me formei em 2019, e em seguida, aí eu comecei a trabalhar numa clínica na época. Fora os estágios também que a gente faz obrigatórios, né. Sim. Então aí eu comecei a trabalhar numa clínica, essa clínica era voltada para ortopedia. Com o decorrer do tempo aí eu fui promovida para neurofuncional, porque a fisioterapia em si, ela é muito complexa, abrange diversas áreas e em si a gente precisa de fato conhecer o nosso paciente como um todo, então a gente Sim. precisa saber um pouquinho de cada área em si. Sim. Nessa clínica eu atuei 1 ano, eu sempre desejei entrar na Evoque, né. Sério? Que Sim, legal. só que eu mandava o currículo E e nada. nada, eu ficava naquela expectativa. Aí um belo dia, eu lembro como se fosse hoje, um belo dia eu estava lá atendendo os pacientes de neuro, que na época eu trabalhava com crianças com síndrome de Down, Sim. PC, O né, que me explica paralisia um pouquinho o que que é cerebral. essa parte do neuro? Como que é? Neurofuncional, as pessoas têm dificuldades motoras, porque está interligadas, né, com as disfunções neurológicas, né, Sim. dos nossos neurônios. Então, às vezes,
Na verdade, muito dos casos, né, acontece, por exemplo, a paralisia cerebral pela falta de oxigenação no parto, né, então Caramba. aí acaba afetando a criança, acaba, tipo, a criança nascendo prematura, Sim. então aí tem essa questão. E a neuro a gente faz a reabilitação do movimento, a gente trabalha com marcha, com diversos exercícios também motores, Sim. enfim, aí eu estava lá atendendo num belo dia, né, e me mandaram uma mensagem, para poder fazer uma entrevista na Evoque. Eu falei: "Nossa", eu fiquei muito surpresa, porque depois de tanto tempo, né. Sim. E daí eu fui fazer o processo seletivo, né, fiz todas as etapas e daí eu fui, contratada para trabalhar na Almeroton. Que ano que foi? Em 2022, Caramba. 2022. Aí eu iniciei, aí na época eu iniciei como fisioterapeuta do período noturno, Não, eh Meryton. exatamente. O Meryton, desculpa, para quem não conhece, é a nossa academia Full HD, que não fecha nunca e é um fluxo absurdo de gente, né? Exatamente. Nossa, foi muito gratificante, né, essa porta que Deus me abriu, porque eu acredito muito que Deus é o centro de tudo, né. Sim. Então eu iniciei lá, fazia os atendimentos de noite e depois a físio da manhã acabou também saindo por questões particulares, e aí eu fiquei com os 2 turnos. De manhã e de noite. Exatamente. Então, tipo, eu atendia de manhã, aí à tarde eu atendia meus atendimentos particulares e à noite eu fazia esses atendimentos também na academia. Eu voltava para atender na academia. Até então, apareceu aí uma oportunidade, né, na verdade outro processo seletivo para quem quisesse, tivesse interesse de se candidatar na vaga de líder da fisioterapia. Sim. E daí eu também aí eu tive interesse, né, me candidatei, e graças a Deus eu consegui. Foi muito desafiador, né, mas eu acredito que a gente tem que ter resiliência, persistência na onde a gente deseja chegar, independente dos desafios, O né, que 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 você que acha que foi tem no meio do desafiador? caminho. Uma Desafiador. coisa assim que você fala: "Meu Deus do céu, isso daqui vai ser difícil A para mim". concorrência, né, Sim. porque, tipo, muitos profissionais na época a gente tinha o quê? Acho que 40 fisioterapeutas, Nossa. né, e eu fui a escolhida. No caso, meus pais, uma coisa que eu trago dos meus pais, que eles sempre falam: "Tudo que você for fazer, faça bem feito, independente se estejam te vendo ou não, É, façam bem feito, porque isso te trará grandes resultados", sim. né. E também eu acredito muito em um versículo da Bíblia, né, que é Eclesiastes 3, versículo 1, que diz, tudo tem seu tempo determinado, há tempo determinado Para para todo todas as coisas. propósito, debaixo do céu, né. Há tempo de chegar, há tempo de ficar, há tempo de sair, né, e tudo tem um propósito, né, Sim. como também diz o nosso CEO, né, Sim. Rodrigo Aze. Então, assim, é muito gratificante estar aqui, ter chegado aonde cheguei, e essa é um pouquinho da minha trajetória. Que legal, Yasmin. Caramba, que bacana. E assim, como você vê a fisioterapia hoje, dentro da Evoque? Vamos falar um pouco. Não, minto. Vamos falar um pouco geral, a fisioterapia geral, no mundo geral. Qual a importância? Conta um pouco pra gente aí da sua visão sobre isso. Certo. A fisioterapia, né, na verdade, eu digo que é uma profissão, assim, poderosa, sabe, enriquecedora, Sim. né. Muitas pessoas ainda não conhecem, né, de fato os benefícios da fisioterapia, mas, assim, é muito gratificante você reabilitar uma pessoa que está necessitada naquele As momento, né. pessoas têm um preconceito hoje ainda que fisioterapia. Por que é tão difícil falar fisioterapia, fisioterapeuta? As pessoas têm muito preconceito ainda, você ainda que é mais da área, de a fisioterapia ser só massagem. Sim, e principalmente dentro das academias, né, Sim. as pessoas pensam: "Ah, Acho eu que é uma vou massagem fazer uma relaxante só e massagem". pronto. Sim, só que a fisioterapia é muito além de uma Também tem massagem, né. uma Tem massagens. massagem.
Sim, a gente tem massagem modeladora, que é Sim, voltada mais para estética, né, massagem relaxante, sim, drenagem linfática. No entanto, a fisioterapia ela não é só massagem, vai muito além, né, as sim. pessoas têm essa crença, né, Uhum, mas a fisio, no entanto, o principal objetivo dentro da academia, né, é aumentar a amplitude de movimento, diminuir encurtamentos, prevenir e tratar lesões, né, para assim facilitar a execução dos movimentos aí nos treinos dos alunos, é o sim. nosso principal objetivo dentro da academia. Sim, e você acha que a galera ainda não entendeu isso, até dentro da academia mesmo, o pessoal não entendeu muito bem isso ainda? Porque N vai entender. não, ainda não, mas a gente está lutando aí para que todos possam entender de fato o que é a fisioterapia, porque igual eu falei, né, a fisioterapia vai muito além de Sim, massagem. sim. E qual que é você como especialista, qual que é a área que você mais gosta assim da fisioterapia? Eu gosto mais de terapias manuais, né. Sim. Eu acho que, assim, a terapia manual, ela tem um poder, assim, O que que é a terapia muito manual? Me grande. explica para mim saber. Uma das técnicas é a liberação miofascial, né. A liberação miofascial, a gente fala que vai ajudar o aluno aí nas solturas dos pontos gatilhos. Você sabe o que é pontos gatilhos? Sei, já sofri muito com essa soltura de pontos gatilhos já, meu Deus do céu. Sim, no caso, né, a sutura dos pontos gatilhos, ela é ocasionada, né, desenvolvido um estresse muscular, né, na fáscia muscular, nas Sim, fibras, na verdade, musculares. sim, Muitas vezes causada por estresse emocional, má postura, né, e o fisioterapeuta tem um grande papel aí na conscientização de postura, porque muita gente desenvolve hipercifose, sim. escoliose, movimentos repetitivos É também, muito né. comum isso, né? Exatamente. E como que é, você descobre, óbvio, né? Você estudou para isso, mas que nem a vez que a gente fez até eu fiz esse negócio aí que você falou, eu esqueci o nome, Liberação? migração miofascial. Isso. E aí você pegou os pontos, mano, eu tava com muita dor no ombro, você pegou o ponto certinho, vai lá, tem uma técnica de apertar, uma técnica de fazer, como, assim, é, como você chega a isso, óbvio, é muito estudo, mas tem muita coisa ao redor disso, de prática e tudo mais, certo? Sim, como você mesmo disse, além de prática, né, a gente tem que estudar muito, porque eu digo, conhecimento é poder, né? Sim, As pessoas podem tirar tudo de você, mas menos o conhecimento, porque sim, quanto mais você lê, quanto mais você busca, pesquisas científicas também, né, principalmente na área da saúde, sim. mas respondendo sua pergunta, assim, de uma forma mais simplificada, para saber onde está localizado esse ponto de fato, o fisioterapeuta ele tem uma habilidade, né, ele tem que ter um conhecimento, né, da integridade da musculatura também do paciente, né, e sempre, tem pontos específicos, né, que a pessoa acaba desenvolvendo esses pontos gatilhos. Então é mais pela palpação, né, e Sim. conhecer aonde na verdade saber identificar corretamente aí onde está esses A pontos. liberação miofascial é a mais comum hoje em dia? É a Sim. mais procurada porque ajuda muito, né, igual Até eu tinha dentro da falado. academia mesmo, né? Isso. E a ventosa também. Então, qual que é a diferença da ventosa? O que a ventosa faz? Já entrando nesse papo aí. Certo. A ventosoterapia é uma técnica que a gente utiliza, né, realiza pela sucção, né, da pele. Ela vai promover a irrigação do sangue para a pele, que a gente fala que é a melhora de circulação sanguínea, né, e automaticamente vai ajudar na inflamação e na dor do paciente. Sim, Então, dá uma relaxada na musculatura. sim. Caramba, tô aprendendo demais hoje. E é as mais comuns hoje em dia dentro da academia? Isso mesmo. Aí também tem os nossos outros procedimentos, né? Sim, Bandagem elástica, sim, auriculoterapia, né? A auriculoterapia também é uma técnica assim surreal, né? De suma importância, sim, porque muitas das nossas dores estão interligadas ao nosso emocional, sim. né? Então a auriculoterapia em si, ela ajuda aí bastante também nas disfunções emocionais. Auriculoterapia, o que que é? Explica para as pessoas. A auriculoterapia é uma semente de mostarda que a gente coloca nos pontos, né, específicos que vão refletir na nossa dor.
Isso aí, eu fiz isso daí. Ela coloca uns pontinhos, uns grãos de mostarda? Uma Isso sementinha de mesmo. mostarda assim, ó, no ouvido. Meu Deus do céu, mano. É surreal aquilo, do tanto. E fica um tempo com aquilo, né? Isso, fica no mínimo 7 dias, né. Na verdade, perdão, minto, fica no No mínimo máximo. 3 dias e no máximo 7 dias, Sim. isso. E é uma das técnicas que são mais usadas nas academias também. Também, além de bandagem elástica também, né, Bandagem que a galera tá meio que acostumada, né? sim, é, que a bandagem vai promover mais estabilidade, é mais, indicada aí para, por exemplo, corredores, né, Sim, previne lesões, entorses de sim. tornozelo, é uma Tem bandagem técnica, no assim, joelho ótima. também? Tem, para todo o corpo, É que eu tô precisando no joelho. Vou joelho, correr. tornozelo, ombro, lombar. E como é, trazendo até para essa parte mais de gestão mesmo que você está fazendo hoje com os fisioterapeutas, como que é essa gestão? São quantos fisioterapeutas hoje na rede Evoque? Então, gestão de pessoas é uma coisa, assim, que é uma área, na verdade, né, que hoje eu digo que eu sou apaixonada, sabe. É muito gratificante fazer repentinamente, todos os dias, o que você ama, Sim? né. Hoje eu cuido aí de 53 fisioterapeutas na Uau, rede, né, e tento aí compartilhar, de fato, todo o meu conhecimento técnico, né, científico com todos. s- Então, assim, é muito gratificante ver que o nosso trabalho está gerando resultado, sim, né. sim, Porque quando eu entrei, o setor não tinha nenhuma padronização. Então, de fato, eu tive que padronizar tudo, né. Ainda tem muita coisa para melhorar e sim, vamos melhorar, né, mas faz que parte. legal. E como que é assim, tem, eu tô falando de fato como um leigo assim, nem Uhum. você é fisioterapeuta, mas a sua especialidade é X. Tem algum, tem outros fisioterapeutas, são quantos? 50 aí? 53. Tem outros fisioterapeutas que têm uma especialidade em alguma coisa. Tem isso? Sim, sim, todos os físios da rede geralmente têm alguma qualificação diferenciada. Por exemplo, pós-graduado em fisioterapia, de ortopedia e traumato, né, Sim, traumatologia. Tem físios que são, pós-graduados em neuro, sim. tem físios intensivistas, tem Tem tipo. bastante graduação, então, para isso. Sim, sim, é uma área bem abrangente e complexa. Sim. E vamos dizer assim, vai, eu tô. eh, como funciona isso dentro da academia? Como que é feito isso dentro da academia? Eu tô com dor, vou lá, marco, e aí, como assim, é a abordagem pro paciente ou pro aluno, primeiro você pergunta, ó, tá com dor aonde? Você já fez isso? Já fez aquilo? Como que é isso? Primeiramente, a gente, acolhe, né, o aluno, né, Sim, e de fato para entender a queixa do paciente, né, sim, porque assim, eu falo que os tratamentos também, as queixas é individualizado, porque cada paciente tem uma limitação, por exemplo, né, cada paciente tem sua particularidade. Então a gente faz a captação do aluno, na verdade ele faz o agendamento na recepção, sim, e através do primeiro atendimento a gente faz de fato uma avaliação fisioterapêutica para entender de fato qual é a queixa, qual é a técnica mais viável e mais essencial para o aluno naquele momento. sim. E tem muito aluno que nunca fez fisioterapia na vida e não sabe nem o que que é e chega lá e faz. Como que é? Tem muitas pessoas que não sabem, inclusive, que tem a físio dentro das academias, e a gente está trabalhando aí, né, na divulgação nessa Sim, questão. Mas assim, tipo, eu garanto que quem faz a primeira vez quer fazer sempre, porque uhum, é muito verdade, bom, traz muitos benefícios. verdade. E tinha uma coisa, caramba, passou na minha cabeça agora uma coisa que eu ia te perguntar e fugiu. Lembrei. Me conta uma história. Já teve alguma história engraçada nessa parte de fisioterapia que você pode contar pra gente? Alguma coisa que você fala, meu Deus do céu. Deixa Ou eu alguma coisa, tipo, muito complexa que você viu. Vou supor algo aqui que não que seja isso, mas o ombro do cara deslocado, sei lá, ou alguma. Enfim, alguma coisa nesse sentido. Já aconteceu alguma coisa assim?
Não vou dizer engraçado, mas já aconteceu sim. Eu digo preocupante, porque assim, muita gente acha que muita carga vai ficar, né, Sim, sim, maromba, musculoso. Então já aconteceu acidentes, por exemplo, da pessoa pegar mais do que aguentava e acabar se lesionando, né. sim. E daí já chegou lá para mim na época que eu atendi, eu ajudei essa pessoa. Graças a Deus ficou tudo bem, mas acabou gerando, por exemplo, uma inflamação na lombar, na verdade uma distensão. E aí nesse dia a gente fez lá, o alongamento, eu fiz mobilidade com essa pessoa, né, e também fiz a liberação miofascial. Sim. E até você falou sobre o alongamento. Qual a importância do alongamento antes para a pessoa não ter que ir para físio com dor? Então, o alongamento, ele gera mais flexibilidade, né, muscular. Sim, Além disso também a mobilidade, é de suma importância, né. A mobilidade, fazer a mobilidade antes dos treinos para poder ter uma aquisição melhor, né, e resultados melhor nos treinos. sim. Voltando até o comecinho que a gente falou, da galera achar que fisioterapia é massagem, é, como a gente consegue quebrar isso, sabe, das pessoas, da mente das pessoas de fato? Porque às vezes a galera passa lá numa academia, vê que tem uma sala de fisioterapia, vê uma, uma maca, né, ali, fala, pô, tem massagem aqui. É a primeira coisa que uma pessoa leiga pensa. E como que a Sim. gente pode quebrar isso e de fato mostrar para as pessoas que fisioterapia vai além de uma massagem? Eu acredito que é as pessoas justamente experimentando o nosso serviço, Sim, né, a comunicação e experimentando o nosso serviço, porque no nosso primeiro contato, o fisioterapeuta ele explica o que é de fato a físio pro aluno, sim. né, explica quais são os nossos produtos, os benefícios, né, mas eu acredito que é mais a comunicação e o aluno também experimentar aí, de fato, esses procedimentos. Dúvida e curiosidade minha agora. Vamos lá. Eu vi esses dias um vídeo que o cara tava fazendo ventosa com fogo. Você já viu já isso daí? Já, já sim, mas a gente não utiliza dentro da academia. Isso eu sei, infelizmente. Não, mas tipo, existe umas técnicas meia doidas assim? Sim, tem essa daí da ventosa com fogo, né, só que, eu particularmente, eu não acho tão eficiente, até mais porque é risco de contaminação cruzada, né. O que que é isso? Contaminação cruzada, por exemplo, tem a ventosa sangria, você tem que, tipo, perfurar a pele do aluno, né, para fazer essa perfusão aí sanguínea. Então, tipo assim, Caramba. acaba, é óbvio que a gente faz a Sim, higienização, né, das ventosas, mas a contaminação cruzada aí é um risco bem maior, né, porque a gente nunca sabe o que a outra pessoa tem. Então é essencial, né, fazer a higienização. sim. E dentro até do. Você falou da ventosa. Eu lembro também uma vez que eu vi a ventosa, aquela que fica. Foi um vídeo que eu vi? Foi. O cara colocou a ventosa e tal, e ele fica meio que andando com a ventosa no corpo. Tem isso também? Tem sim, é uma técnica, né, a técnica de deslizamento, porque a gente tem diversas técnicas dentro da Tem da muita coisa, ventosa. né? Sim, pode ser associada ao movimento, né, tipo, a mobilidade, a gente, por exemplo, coloca no manguito, né, Sim, manguito é o músculo das daqui. costas, isso? E aí, tipo, coloca a ventosa e pede para o paciente se movimentar, é o que a gente fala que é associado ao movimento. Mas também tem essa técnica que você viu, que é a deslizante, tem diversas. Show. E falando, voltando até um pouquinho para você, qual que é o diferencial assim que você vê hoje da Evoque nessa parte realmente de fisioterapia? O diferencial é justamente, salvar vidas, né. Uau. A gente salva vidas, porque é muito igual eu falei anteriormente, é muito gratificante, depois de um tempo, uma pessoa lembrar de você. Você pode deixar a sua marca na vida de uma pessoa no Sim, momento que ela estava necessitando, né. sim. Porque a pessoa chega ali totalmente debilitada, desconfortável, com dor, e você fez um papel importante ali na vida da pessoa naquele momento. E tem algum, óbvio, acho que tem, mas preciso perguntar isso, um diferencial no sentido assim, é, idade, para alguém mais velho, para alguém mais novo, como que?
que é isso? Então, a gente atende todo o público, né, Sim. só mulheres grávidas, né, gestantes, na verdade, né, que a gente tem umas precauções, né, porque a ventosa, por exemplo, é contraindicado para gestantes. Sério, pra gestante? Sim, é. E, no caso, a gente atende todo o público, né, Sim, idoso, adolescentes, enfim, todas as faixas etárias. que legal. Menos criança também, né, porque não é tão Sim, eficiente, né. Uma sim. criança, tipo, não vai nem entender o que é um ponto A criança gatilho, tá né. voando. Sim. E vamos lá, a última pergunta para você. Se prepara que a pergunta vai ser bem difícil agora. Tô brincando. Mas se você não fosse fisioterapeuta, se você não fosse nada daquilo que você vive hoje, que você seria? Qual que seria? Já foi o seu sonho? Ou então você olha assim e fala, eu acho que eu seria astronauta, sei lá. É uma área totalmente diferente, que você vai falar: "Meu Deus, engenharia civil", Verdade, você já porque tinha comentado sobre isso. sim, eu amo matemática também, eu Caramba! sou de exatas, né. Eu sempre gostei muito de estudar, só que na época eu falo que a fisioterapia me escolheu, né, foi Sim, tudo se encaixando durante o decorrer do tempo. E sim. eu acho que se eu tivesse escolhido outra profissão, eu não teria me encontrado, porque como eu falei para você, eu amo o que eu faço, mas engenharia civil seria uma das opções, pelo fato de eu gostar de matemática. Mas só por esse fato ou, tipo, tem alguém que você que fez, que você gostou ou não? Só pelo fato mesmo de Sim, acho que só pelo fato de eu ter facilidade, né, com cálculos, e também porque na época falavam que era uma profissão em alta, né, sim. no mercado. Caramba, quanto tempo você se formou, Yasmin? 2019 vai 5, fazer 6 6 anos. anos isso. Caramba, que legal. Você quer falar mais alguma coisa? Quer mandar algum recado, mandar um abraço, um beijo? Fica à vontade. Certo, eu gostaria de mandar aí um abraço, um beijo para a equipe de produtos, É, né? Principalmente ao meu gestor Patrick, que sempre me auxiliou, sempre me deu todo apoio. Enfim, eu amo demais minha equipe, eu amo demais a Evoque, né? E é isso, gente. Um beijo e tchau. é isso aí, Yasmin. Obrigado. Valeu. Imagina. É muito bom conversar com você. Eu aprendo demais com fisioterapia. Eu ia falar de novo, fisioterapeuta. É, meu, se você é da Rede Evoque, não sabe, não sabia que tem fisioterapia para você aí na Evoque, procura aí a recepção, procura o pessoal para você fazer a fisioterapia. Talvez você tá com algum problema aí que a gente pode te ajudar dentro da academia mesmo. Você não precisa levar para um médico, lógico. Tem casos e casos, mas tem coisas que você consegue resolver com a fisioterapia, né, Yasmin? Sim, claro. Cê- Tirar aquele, como que se fala? Aquele vícios em remédios, É isso né? aí. Sendo que pode ser Justamente. um Às vezes, qualquer tratamento dorzinha no joelho, você tá tomando dipirona. Em vez de tomar o dipirona, você faz uma fisioterapia, você vai resolver aquilo, certo? É certo. isso, gente. Então, curtiu esse vídeo? Comenta, se inscreve no nosso canal, certo? Manda aqui, ó, alguma pergunta aqui embaixo também, se você tem alguma dúvida, se na sua unidade você quer saber como que faz, enfim, manda nos comentários aqui que a gente vai te ajudar. E é isso aí. Tamo junto, EvoqueCast, valeu!